Essa é a terceira temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, mais um podcast aqui. Hoje eu queria falar sobre um assunto que volta e meia surge aí nas discussões, né? Ou às vezes até mesmo, não de internet apenas, mas também às vezes você está num ambiente com pessoas e tudo, e às vezes você ouve coisas assim, né? Que normalmente é aquela coisa assim, o professor não é valorizado, o jogador de futebol ganha um dinheiro muito maior que o professor e tal, né? Eu entendo que às vezes esse tipo de colocação ele foge tem um monte de heurística, a gente substitui uma coisa pela outra, né? A primeira coisa que a gente pode pensar quando a gente pensa sobre isso, eu acho que é entender o seguinte, né? Primeiro, né, a gente falou professor, mas podia ser um médico, podia ser um enfermeiro, podia ser, enfim, qualquer outra profissão que a gente entende que é mais vital, que é mais essencial, né, algo assim, mas não importa muito, tá? Mas a ideia aqui é a gente pensar o seguinte, o que forma, né, a renda de um profissional, né? Infelizmente não é o grau de importância daquele profissional dentro da sua atuação, né, na sociedade, digamos, que diz qual é a remuneração dele. Na verdade, a remuneração de um profissional ela é dada pela disponibilidade ou indisponibilidade de profissionais para exercerem aquela mesma ocupação. Então, por exemplo, o cara vai lá e é gari. Eu acho que todo mundo aqui concorda que essa é uma profissão extremamente importante, porque se não tivesse o recolhimento do lixo, nem nada disso, como é que a gente ia fazer, né? A proliferação de doenças, uma série de coisas. Então, sem dúvida alguma, uma profissão que envolve não apenas uma conveniência nossa de deixar as coisas limpinhas, né? Mas de viver dentro de um ambiente salubre, né? De um ambiente saudável, evitando uma série de problemas que a gente poderia ter caso esse serviço não fosse realizado. Então não me parece que resta dúvida sobre a importância dessa atividade. No entanto, o que faz com que de repente esse perfil profissional, como todos os outros aí, como tantos outros, talvez não tenham as maiores remunerações, não tem a ver com essa importância, mas tem a ver com o fato de quantas pessoas seriam capazes de exercer essa mesma atividade. Então, quanto mais pessoas estão dispostas ou têm a capacidade de realizar essa atividade, maior a oferta da mão de obra para a realização dessa atividade. Então, com essa grande oferta de mão de obra, né, você vai encontrar pessoas dispostas a fazer por um determinado nível salarial. E é isso que define esse jogo de renda, né? De salário. Isso não é definido pelo grau de importância, certo? Até porque o grau de importância é subjetivo. E é justamente esse jogo, né, digamos, mercadológico que vai dar uma aferição mensurável numericamente para essa questão. Isso nos leva a duas questões, né? Isso nos leva a compreender que por mais que a gente sinta uma certa sensação de injustiça quando coisas assim acontecem, de ver que uma determinada categoria que é tão essencial, é tão importante, à primeira vista possa ser mal remunerada, né? Isso nos leva a um sentimento de injustiça. Nossa, mas isso é injusto, né? Mas aí a gente precisa realmente compreender o que faz o salário, né? A gente tem um fenômeno recente, eu não sei quando que o podcast vai ser publicado, mas não vai mudar essa realidade, por exemplo, da galera de TI. Né? Então, quer dizer, há algum tempo atrás, os profissionais de TI
tinha uma determinada remuneração, e com o passar do tempo essa remuneração foi ficando cada vez maior, eles competem globalmente, porque tem home office, o cara pode trabalhar, e já trabalhava antes de pandemia, né, a maior parte, de qualquer lugar do mundo, então ele pode trabalhar para uma empresa dentro do Brasil, ou para uma empresa americana, ou para uma empresa inglesa, se ele tiver fluência, não tem problema nenhum. Então é um mercado que virou um mercado global, né? Então essa falta de disponibilidade de mão de obra suficiente para os contratantes eleva o preço, né? Então essa é uma maneira de a gente compreender. Agora, por outro lado também, muitas vezes a gente compara com o jogador de futebol. O jogador de futebol. Naturalmente a gente precisa ter também uma visão de que a gente, às vezes, é injusto nesse comparativo também, porque a média salarial do jogador não é elevada, né? Então, quando a gente pega e compara um determinado profissional com o que ganha um jogador da seleção, é lógico que é diferente, mas aquele cara da seleção, ele está num grupo de 22, entre 220 milhões, 200 milhões, não sei, algo em torno disso que é a população. Então, a gente está falando de uma capacidade de mão de obra extremamente o topo do topo do topo da pirâmide. Então, você está pegando o cara de maior excelência e comparando com o nível médio dos demais. Não pode, né? E a gente precisa lembrar que, por exemplo, né, no exemplo do futebol, só aqui no Brasil são 4 séries, né? Série A, Série B, Série C, Série D, e ainda tem todos aqueles campeonatos regionais que os times não jogam nem na Série D, né, nem na 4ª divisão. Então, quando você pega o grosso, né, desse segmento, você também vai verificar que, na média, não é exatamente da maneira como parece ser. Então, aí tem alguns vieses, né, que impactam para a gente em cima disso, que a gente, no grupo de estudos de comportamento, a gente viu, né, que fazem com que a gente pegue uma realidade ali que a gente convive, ou o que a gente ouve mais falar, né, e toma essa realidade como a realidade de tudo, né, e não é. Tem uma das coisas que o Kahneman chama lá, que é o wise yacht, o all you see is all there is, que é tudo que eu vejo, é tudo que há. Pô, mas peraí, mas se eu só assisto na televisão aqui a seleção brasileira e os times da Série A, então é só isso aí que existe, né? Então isso também deturpa a nossa visão. E tem uma série de outros também que vão deturpar, né, outros viés que vão deturpar a nossa compreensão, a avaliação sobre essa questão aí. Então, basicamente, eu acho que a questão aí é a gente ter um pouco de serenidade nisso. Agora, tem um outro lado dessa moeda que eu acho que a gente pode se concentrar também, que é a questão do sentimento de injustiça que a gente sente. Eu acho que a gente precisa eliminar, porque não é a importância. Então, o fato de uma pessoa ter uma remuneração inferior não torna ela desimportante de maneira alguma. Isso aí não tem nada a ver, né? O fato então é interessante, porque isso também faz com que a gente acaba vendo pessoas que alcançam sucesso financeiro como importante, mas na verdade não tem nada a ver com importante, tem a ver com quão exclusivo é a mão de obra que ela tem, né? Tem mais a ver com exclusividade do que com importância, como a gente acabou de ver. Então isso significa que o cara rico pra caramba não é mais importante do que o cara que não é rico pra caramba ou que está passando dificuldade. Não. E possivelmente não é nem mais importante nem no que ele faz, né? Mas aí tudo bem, aí é outra discussão, aí o cara gera emprego, milhões de emprego, milhares de emprego e tal, aí tem todos os dobramentos disso aí, mas não cabe esse julgamento, eu acho. Mas um outro ponto importante é entender assim, qual é a medida do sucesso individual. Quando você coloca ou faz essas comparações, a única coisa, ou a gente ouve isso, a única coisa que me vem à cabeça é o pensamento de que a única coisa valorizada numa medida de sucesso é a financeira, né? Então tudo que se faz tem a mensuração da importância, do sucesso e tudo no aspecto financeiro. E não é assim. Isso não é verdade. Você quer um exemplo? A gente consegue ver, por exemplo, nas Olimpíadas, né? A gente tem lá os caras que ganham, os principais lá que ganham da seleção brasileira de futebol, que demorou muito para ganhar, só ganhou uma vez.
os caras do vôlei, que a gente sabe que são favoritos, tem um ou outro lá e tal, mas volta e meia aparecem uns caras do nada e ganham lá uma medalha de ouro lá, e você fala, o cara saiu do nada, né? Tinha uns meninos lá, uns boxeadores lá do Espírito Santo lá, que também ganharam lá, acho que medalha de bronze, umas Olimpíadas para trás, saíram do nada. Então, assim, nesse caso, o cara se propôs a fazer uma atividade e ele conseguiu alcançar um status incrível naquilo que ele se propôs fazer, de maneira que ele é um cara bem sucedido naquilo que ele fez. Porém, por outros fatores que podem coincidir numa determinada época ou não, ser favorável para ele, isso pode ser melhor remunerado ou não, né? Então, eu acho que o grande ponto aqui dessa discussão é a gente dissociar efetivamente renda, né, salário, de sucesso, porque sucesso tem mais a ver com aquilo que o cara se propõe a fazer. Né? O que o cara se propõe a fazer? Ele se propõe a fazer tal coisa. Essa tal coisa pode ser bem remunerada, pode ser mal remunerada, mas maravilha, é aquilo que ele se propôs a fazer, ele está feliz com aquilo ali, com aquela conquista. Ótimo, não cabe fazer julgamento sobre isso. Então, eu acho que essa questão ajuda a gente a pensar muito mais na lógica da formação de salários e tudo, né, do que efetivamente na justiça disso. Não sei se tem que ser justo isso aí, considerando que a justiça seja a importância, né? A importância daquilo que se faz, talvez. Olha, tem uma coisa que é muito importante, mas todo mundo sabe fazer. Cara, então isso acabou virando algo muito simples, e é muito importante, mas é muito simples, todo mundo faz, então qualquer um vai fazer. Então a gente não precisa pagar muito, porque vai ter gente para fazer, entendeu? Então, essa diferença que às vezes eu acho que a galera se confunde, né? O que leva uma coisa e o que leva a outra, né? Não é o grau de importância da atividade profissional, mas é o quão exclusivo é aquela capacidade do indivíduo, e não da categoria do indivíduo, em ser excelente perante a totalidade de pessoas que se dispõem a fazer aquela mesma atividade ali. Eu acho que é isso, né? Mas aí tem um cara que faz uma atividade que é na média mal remunerada e ele é o excelente nisso. E mesmo assim ele não ganha dinheiro. Sim, pode acontecer também, né? Pode acontecer. Mas é pelo mesmo processo, de quanto que aquilo... mas esse cara é o melhor que faz aquela atividade. Sim, mas de repente, mesmo ele não sendo melhor, ou substituindo por outro que nem então é melhor, também não vai agregar tanta coisa a mais. Então não, esse tão melhor não vai fazer diferença. Então eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque para a gente não ficar fazendo afirmação sem pensar, né, sobre o assunto. Então, no podcast anterior eu falei sobre a maiêutica, e isso é uma coisa que a gente pode se questionando e tentar elaborar melhor sobre isso, né? Não é dizer, tal coisa é uma injustiça, mas por que tal coisa é dessa maneira, né? Por que acontece assim? O que leva um cara a receber tanto e outro a receber tanto? É a importância do que ele faz? Ou por que o cara que paga isso aí, né? Então acho que esse podcast de hoje é um exercício também daquilo que a gente falou no podcast anterior, para a gente poder chegar a algumas conclusões que nos façam ter uma visão um pouco mais ampla das coisas, beleza? É isso aí, valeu, tchau, tchau. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.